Por que os podcasts estão bombando aqui no Brasil agora, né? Eu acho que ainda é uma coisa muito recente. Eu acho que, na verdade, os podcasts ainda não estão bombando aqui no Brasil. Eu acho que a gente ainda não teve o nosso equivalente ao Serial aqui, quer dizer, um podcast que chegue a, enfim, milhões e milhões de ouvintes, né? Como foi o caso do Serial, que fez uma diferença entre antes e depois do Serial, apesar de que já existia podcast antes. Então eu acho que todo ano, já há alguns anos, a gente ouve, esse é o ano do podcast no Brasil, né? Então, ano passado foi o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast. Eu acho que, de fato, é possível que esse ano seja realmente o ano do podcast. Eu acho que a qualidade dos podcasts está aumentando muito o número de pessoas que fazem podcasts, está aumentando muito a diversidade dos produtores de podcast, que é uma coisa muito importante. Porque aqui, como nos Estados Unidos, como na Europa, como em todos os lugares, começou muito podcast com homens brancos de classe média e aos poucos foi diversificando. E eu acho que essa diversidade é importante para a popularização do podcast, porque você atinge públicos diferentes que estão interessados nesses outros assuntos. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para seguir aqui no Brasil. Eu acho que a gente ainda vai bombar, acho que ainda não chegou lá. Eu acredito muito em valor de produção, por isso que eu criei a minha produtora Novelo, porque eu acredito que um podcast, para ter sucesso, precisa ser muito bem produzido, precisa ser produzido profissionalmente. Por outro lado, tem podcasts de sucesso que são produzidos naquele esquema de guerrilha, uma pessoa só fazendo nas horas vagas do trabalho, usando equipamento simples. Esses equipamentos estão cada vez mais baratos, as pessoas estão aprendendo a usar cada vez melhor. Então eu acho que tem de tudo. Eu acho que o mais importante para um podcast fazer sucesso é ele ter o que dizer e ter gente que quer ouvir aquilo que o podcast quer dizer. Quer dizer, a autenticidade do podcast é muito importante, é um fator muito importante para o sucesso. Que a pessoa que está produzindo aquele podcast, seja o apresentador ou não, seja um podcast narrativo, de entrevista, qualquer que seja o formato, que seja realmente alguma coisa em que aquela pessoa acredite. E aí vai encontrar o seu público, vai ter outras pessoas que acreditam naquilo também, que querem ouvir, que estão interessadas. Eu acho que isso é o mais importante para um podcast fazer sucesso. Fazer podcast bom, Bom não é bem o termo, mas fazer um podcast bem produzido é caro. Eu sei, porque eu tenho uma produtora e eu sei o número de pessoas que trabalham para mim, ou, enfim, a quantidade de dinheiro que a minha produtora gasta para fazer um podcast. É uma coisa cara. Mas eu acho que dá para fazer um podcast bem feito, mais barato, mas é nesse esquema em que as pessoas realmente se sacrificam muito. A pessoa trabalha o dia inteiro e vai para casa e edita de madrugada e faz no fim de semana, atrapalha a vida pessoal da pessoa, atrapalha a vida familiar da pessoa. Eu acho que não é muito justo a gente esperar que as pessoas tenham esses bons podcasts sacrificando todo o resto da vida delas. O certo é que esses podcasts possam ser remunerados para que a pessoa possa fazer o seu bom podcast, seja ele produzido com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, e também tem uma vida. Eu acho que a relação entre as marcas, os anunciantes e os produtores de podcasts no Brasil ainda está muito iniciante. A gente ainda está numa fase de tentar educar as marcas e as agências de publicidade também do que é um podcast, de como com o podcast você realmente consegue atingir um nicho, você consegue atingir o público que você quer, que você não fica dando aquele tiro de canhão que se espalha para tudo quanto é lado e você vai gastar uma grana e atingir um monte de gente que não está interessada no seu produto, em vez de acertar direto no seu cliente, no seu consumidor, que é o que o podcast consegue fazer. O podcast também tem uma credibilidade enorme com seus ouvintes. Ouvinte de podcast, como a gente sabe, é viciado no podcast, em podcast em geral, e nos seus podcasts favoritos, acredita muito nos apresentadores, e os apresentadores de podcast têm um cuidado muito grande em aceitar só a publicidade em que de fato eles acreditam. Então os ouvintes têm razão de acreditar, porque essa credibilidade ela é merecida. Mas ainda está na fase de tentar educar por causa dos números, né? Porque se você for comparar um anúncio de televisão aberta com um anúncio de um podcast, mesmo um podcast muito, muito popular, a diferença é muito grande. Então você ainda tem que tentar explicar para as marcas e para as agências de publicidade que é diferente, é uma maneira diferente de você abordar o consumidor. É uma maneira muito, muito eficaz
de abordar inclusive um consumidor que hoje em dia as agências e as marcas não conseguem atingir, que é o consumidor jovem de 18 a 34 anos que não lê jornal, que não vê TV aberta, que não tem televisão em casa. E esse é o público do podcast, majoritariamente. Então é uma oportunidade que as marcas têm, mas é um processo ainda. E tem muita gente querendo fazer podcast, tem muita marca também querendo fazer podcast, né? Em vez de patrocinar podcast, querendo fazer podcast, né? A gente recebe muito pedido assim na minha produtora, na Novelo, e alguns saem, outros não, enfim, depende do caso. Mas isso é uma coisa que as marcas têm que pensar, quer dizer, quando elas vão fazer um podcast, vão fazer para quem? Quem é esse público? O que elas querem, o que elas querem comunicar? Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Como é muito novo, é tudo um processo de informação e um processo de educação que eu abri a minha produtora há menos de um ano e a diferença que eu já vi em termos de informação no mercado a esse respeito de 10 meses para cá é enorme, assim, a evolução é muito rápida. Então eu acho que a questão da remuneração do podcast, como transformar um podcast num negócio, é que ainda está muito no início do Brasil.